Olá! Um dos vídeos mais pedidos, todos os cuidados sobre as aleias, e eu estou aqui no campus de Olambra, na Liebe, a maior produtora de azaleia do país, nas espécies aí, nas variedades híbridas, porque a gente tem a azaleia comum também. Elas a gente pode continuar em vaso, ou então a gente pode colocar nos nossos jardins. E vale muito a pena ter uma azaleia, porque é uma planta, apesar de vir da China, que se adaptou muito ao Brasil, principalmente porque a proprietária estava me falando que ela ficou com as espécies, com as variedades que mais se adaptaram ao nosso clima. Isso não é interessante? O produtor preocupar em cultivar mais as espécies que se adaptam ao nosso clima, né? Pra gente ter aí sempre plantas lindas em casa. Então vamos lá? Hoje a gente vai aprender tudo sobre como ter as azaleias lindas na nossa casa. Olha, a gente tem aqui, quando a gente adquire as azaleias, esse formato da azaleia, ela estava me mostrando a produção que já é feito desde novinha. Então, já vem da produção dessa maneira. Esse retorcido, lindo. Esse aspecto tipo bonsai. Então, são várias cores. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais maravilhosa. Já aproveitando o gancho de vaso, o vaso você pode continuar de plástico, mas desde que não seja ao sol pleno, porque esquenta muito. Nesse caso, a gente recomenda, se for para o sol, um vaso que seja de barro, para não esquentar muito. E uma dica do produtor, essas plantas são produzidas em estufa, então vamos rustificar. Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente espera a floração acabar em sol pela manhã, não vamos colocar no sol o dia todo. Acabou a floração, vamos passar para um vaso de barro ou vamos passar para o chão, para o solo, para o jardim, né? Ok, sem problema. O sol o dia todo, após a floração, aí ela já se adaptou, não vai ter problema nenhum. Não podemos, depois desse transplante, faltar água, ok? Não vamos deixar faltar água na nossa azaleia. Manter o substrato úmido, nem seco e nem encharcado, que elas não gostam. Amei esse formato, é um formato de coração da azaleia. Olha que linda. E a gente tem aqui vários formatos, vários tamanhos de azaleia, pequena, várias cores. Essa aqui é uma de duas cores, pink, essas arvoretas. Realmente as azaleias é uma planta que vale muito a pena a gente ter. Assim, assim. E essa azaleia é a azaleia rubra. Os cuidados que a gente está falando aqui das azaleias serve tanto para a verdinha como para a rubra. Lembrando que a rubra ela demora mais para florir, mas o importante dela, o que a gente aprecia é a coloração da folha. E ela precisa de ficar mais ao sol ainda. O sol o dia todo para ela é muito legal. Quanto a... eu estava falando da rega e eu esqueci de falar. A azaleia, por exemplo, você esquece de irrigar ou você vai viajar. Então você pode fazer muito uma rega de emergência. O que você faz? Ela murchou. Você coloca ela num tanque ou num balde d'água, coloca, daí vai sair umas borbolhas, espera sair todas as borbolhas, depois aí você vê que tá, né, hidratou bastante, tira, aí as flores voltam toda, ela está hidratada de novo. Então essa seria uma rega de emergência que a azaleia aprecia bastante, tá bom? Quanto à adubação da azaleia. A adubação da azaleia, como da maioria aí das flores em geral. Você pode estar usando um adubo NPK 10-10-10, conforme o rótulo do fabricante, um humus de minhoca, uma adubação orgânica, um composto orgânico, tanto para vaso como para solo, um composto orgânico aerado. Aqui na produção eles fazem assim uma casca de pinos. Então assim, sempre esse composto orgânico, esse substrato, né, poroso, rico em matéria orgânica. Se você quiser colocar também
um composto orgânico ou um NPK rico em fósforo, por ser plantas de flor, também é muito legal. Quanto à poda, ela é necessário ser feita até o mês de janeiro, para que a floração venha no mês de junho, mais ou menos aí no mês de junho, no mês 6. Então vamos fazer a poda no mês de janeiro, que é o mais indicado, tá bom? Às vezes as azaleias em outras épocas do ano florescem também em menos quantidade. Então vamos ficar bem atento aí em fazer a poda da azaleia em janeiro, ok? Sobre as várias cores eu falei, a rusticidade da azaleia, né, que ela é muito rústica, muito adaptável. Você deve perguntar assim para mim, olha Ana, mas por que tem azaleia florida assim o ano inteiro no mercado? Por exemplo, a Liebe, a gente encontra nas principais floriculturas, gardens, a Rede Pão de Açúcar, Cea Flor. Nós temos na Steltenbosch, que é onde eu vim hoje, no campus de Olambra. Nós temos aí no Mercado de Flores Novo agora, perto do CEAGESP. E Cea Flor eu falei, né? No Ceasa de Campinas. Mas por que eles têm flor o ano todo? Porque o produtor, o que ele faz? Eles plantam semanalmente, eles estimulam, eles fazem a quebra de dormência, eles fazem o processo todo de plantio, de quebra de dormência, todo esse processo da azaleia semanalmente para ter flor o ano todo. É por isso que eles têm aí azaleia o ano todo. Então, em casa, né, é diferente da produção. A gente, né, não é produtor aí de azaleia. A azaleia realmente é uma planta mais lenta, mas realmente ela cresce e floresce em casa e a gente não vai ter problema nisso seguindo aí todas as instruções que eu tô dando quanto à luminosidade, quanto à poda, quanto à adubação, irrigação, tudo isso. Outra coisa que a gente tem que se atentar, olha, pragas e doenças, o que pode acometer a azaleia? Vocês me falaram muito sobre uma pintinha preta, isso aí seria mais um excesso de água, então é só de diminuir a irrigação, poderia ser algum fungo, mas poderia dar o percevejo rindador, que a folha fica um pouco esbranquiçada, né? Então o que a gente poderia fazer? Um controle aí com um óleo de nim ou um inseticida da jardinagem amadora, próprio para as plantas, tá bom? Quanto à propagação, olha, a propagação, como que é feita? A azaleia não é uma planta por estaquia, não é uma planta fácil de fazer a propagação. Eu tava olhando ali como que elas fazem. Elas pegam uma estaca desse tamanho, colocam aqui no vasinho, elas colocam 5 estaquinhas, tá vendo? Deixa eu colocar aqui para vocês verem o tamanho. uns 7 centímetros mais ou menos. Colocam 3 dedinhos lá dentro e depois de um tempo fica assim. Só que nesse processo aqui, eles colocam debaixo, mais ou menos aí, sem irrigar, mais ou menos uns 2 meses debaixo de um plástico. E fica nesse plástico sem irrigar até que enraiza. Aí eu tava vendo, o enraizamento aqui já aconteceu. Aí eu falei, então eu vou falar com eles para pôr dentro de um plástico cristal, né? Ela falou, não sei se vai funcionar. Então tá vendo aqui? Já tá enraizado. Então eles cobrem com plástico grosso e não irrigam. Cobre mesmo, tá lá tudo assim no plástico, sabe? Aqui, ó. Pegaram a estaca e colocaram aqui e cobre com plástico. Porque eu falei, e se deixar assim, sem o plástico? Aí ela tava me falando que desidrata. Então é assim que eles fazem a mudinha de azaleia. Se quiser tentar, né? Vamos ver. Aí depois, aqui na sequência, como fica? Depois de um tempo, né? Que tudo tem um tempo aí. Aí vem, né? A azaleia. Eu hoje fiz uma live, eu estava falando com os produtores, essa importância da diversidade, do produtor não ter um produto só, de ter essa diversidade, porque com a pandemia, né, tudo mudou. Eles falaram para mim que produz também palmeira fênix,
producica, e que esse vasinho, por exemplo, eles usam muito por causa até das donas de casa, quadradinho, que fica bem bonito em casa. Olha que legal, isso aqui seria a cica, né? Então, a pata de elefante, eles produzem pata de elefante, a cica, a fênix e a ráfia e a areca daqui mais ou menos 2 meses. Então é isso que eu gostaria de falar sobre a azaleia. Eu vou postar esse vídeo sobre as azaleias e vou fazer um outro que eu achei muito interessante na produção. Então vocês ficam de olho. Eu vim aqui através da Raquel, da Stelo Temple, que comercializa essas aleias. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários abaixo ou entrar em contato comigo ou com a Stelo Temple, mas também podem entrar em contato com a produtora e as suas filhas, que é a Liebe, tá bom? Elas vão ficar muito felizes com o contato de vocês, eu tenho certeza. Gostaram do vídeo sobre as azaleias? Eu quero saber. Muito obrigada, gratidão por ter visto o vídeo até aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.